Alô, alô, agora foi. Agora foi. Alô, beleza? Salve, salve.
Fala, galera. Ótima noite para todo mundo que está aqui. Primeiramente, sejam bem-vindos a esse aulão exclusivo para o pessoal que está aqui na comunidade. Eu espero que vocês gostem. A gente preparou um material muito especial para quem está aqui dentro sobre crescimento de Instagram e vendas. Então, se você tem um Instagram, está procurando para crescer ele, você está querendo vender mais, seja bem-vindo, você está no lugar certo. Eu estou aqui com o Vinícius, que é especialista em tráfego pago, e daqui a pouco ele vai falar para a gente também um pouquinho, tá? Bom, eu vou abrir aqui a tela da aula e a gente já vai estar dando início a ela, beleza? Vamos abrir aqui. E é isso aí. Vinícius, tá aparecendo tranquilo ali? Tudo certo, meu querido. Beleza, então, galera. Vamos começar aqui. Essa aqui é a apresentação que a gente preparou para vocês. E o tema de hoje é o segredo para crescer no Instagram em 2026. Aulão especial para alunos que estão na comunidade viral. Bom, vamos direto ao ponto para a gente não perder tempo de ninguém aqui. Material de ouro para vocês. Bom, primeiramente, o que a gente vai aprender nessa aula? A gente vai aprender a transformar o Instagram em uma máquina de crescimento, mesmo que você esteja travado nos mesmos seguidores. Então, se você está num caso, por exemplo, você não sai de 500 seguidores, um exemplo, há mais de 5 meses, você posta, não sabe o que está fazendo errado. Nessa live de hoje, nessa reunião, você vai aprender o que você tem que fazer para sair desse limbo, para destravar o seu Instagram de uma vez por todas, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês o que realmente precisa acontecer para um perfil crescer no Instagram. E principalmente, tá? Eu quero separar duas coisas que muita gente mistura. E o que seria isso? O crescimento orgânico e a aceleração desse crescimento através do tráfego pago. E a gente vai explorar isso daqui a pouco, tá bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Luan, eu tenho um canal no Instagram com mais de 200 mil seguidores. Eu cresci 200 mil seguidores em menos de 5 meses utilizando o método viral. E hoje a gente vai estar trazendo aqui um conteúdo gratuito junto com o Vinícius, que ele é o especialista em tráfego pago. E a Vinícius, se apresenta para a gente, conta um pouquinho mais sobre você. Fala, pessoal, uma ótima noite, como que todos estão? Basicamente, eu gosto bastante dessa parte de performance e vendas, porque eu executo esse trabalho já fazem mais de 3 anos. Então, eu tenho experiência em hospedagem, em questão também de agência turística, venda de infoproduto, venda de produto físico, a questão da venda de serviço, B2B, B2C. Então, todos os aspectos em relação a nicho eu consigo executar nessa parte de performance. Então, nada mais justo, junto do Luan, que traz de forma tão assertiva essa questão da parte orgânica, da parte do tráfego orgânico, conteúdo, frequência, volume, criação de audiência, público, também trazer essa parte de vendas, conversão, a parte de captação de clientes, a parte realmente de profissionalização em relação à venda, dentro dessa estrutura aqui. Em relação a conteúdo, eu tenho um canal no YouTube com mais de 8 mil seguidores, inscritos. Gosto de produzir mais essa questão de vídeo longo. Então, essa é mais a minha especialidade em relação a conteúdo. Então, vai ser uma aula bem interessante, um aulão bem completo, trazendo essas duas frentes para que, de fato, vocês tenham uma visão um pouco mais clara em relação à parte orgânica de conteúdo que você pode fazer sem custo nenhum. Também a parte paga, né, que você paga para aparecer para mais pessoas, você paga para trazer potenciais clientes para o seu negócio, potenciais clientes para compra de um produto ou serviço seu. Então você une o útil ao agradável, o que de fato vai criar audiência para ti e o que de fato vai potencializar essas vendas, esses resultados. Perfeito? Muito bem. Bom, quem não tá com o caderninho aí, pega o caderno, pega a caneta, já prepara aí que a gente vai trazer um material de ouro aqui para vocês, galera. Bom, Vinícius, podemos continuar aqui? Fechou então. Vamos Pode lá. sim, meu querido. Galera, no final dessa aula, você vai enxergar o Instagram de uma forma completamente diferente, tá? Bom, vamos nessa. Cara, eu vou contar um pouquinho aqui da minha história, tá? Eu já tive do outro lado da história. Eu também já tive um Instagram travado. Eu não conseguia crescer de jeito nenhum. Eu tinha apenas 143 seguidores. Foi crescimento bem lento no começo, tá?
eu postava, eu tentava entender o algoritmo, eu testava formato, e eu vi um monte de perfil crescendo, e o meu não crescia. E eu ficava me perguntando, como que essas pessoas fazem para crescer? Eu testava inúmeras técnicas, inúmeras formatos de vídeo, e nada dava certo para mim. E o problema é que eu não sabia exatamente por que alguns funcionavam e outros não. Por que alguns funcionavam e outros não? E eu não tinha essa clareza. Depois que eu tive essa clareza de entender o que funcionava e o que não funcionava, foi aí que eu destravei o meu Instagram. E eu vou estar aqui te mostrando um pouquinho na prática como que você faz para identificar esse destravamento, tá bom? Vamos aqui para o próximo slide. Quando eu comecei a estudar conteúdo que viralizava, foi quando eu comecei a entender. Então, por um tempo, eu parei de postar. E eu comecei a analisar o mercado, a analisar as pessoas que estavam crescendo de fato. E eu comecei a analisar os vídeos de forma cirúrgica, porque eu queria entender por que esse cara dá certo e eu não. Então, eu comecei a analisar os ganchos, as ideias, a estrutura que os vídeos utilizavam, a retenção que aquele vídeo causava. Eu entrava nos vídeos, tinha vídeo que eu entrava e eu tinha aquela sensação que eu não queria sair daquele vídeo. Eu queria entender qual é o truque psicológico, o que ele está fazendo para me manter nesse vídeo. E também isso entra na parte de comportamento, tá? O comportamento humano, ele vale muito nessa hora. Então, eu fiquei estudando por muito tempo essa parte dos vídeos. A gente vê um vídeo no Instagram e a gente acha que é só puxar a câmera e começar a gravar. Mas a realidade, ela é muito mais profunda do que isso. A gente tem que entender que o Instagram é um reflexo da mente humana. E a gente tem que entender como entender a mente humana para fazer os vídeos viralizarem de uma forma automática, tá bom? Porque que a gente pensa, a gente tem que fazer vídeo para o algoritmo, para agradar o algoritmo. Mas a realidade é que o algoritmo são as pessoas. As pessoas são o algoritmo. Se as pessoas gostam daquilo, o Instagram joga para frente. Então, a gente tem que parar de pensar muito, a gente tem que fazer o que o algoritmo quer. Não, a gente tem que fazer o que as pessoas querem ver. E é isso que a gente vai mostrar aqui hoje, tá? Bom, vamos continuar aqui. Quando eu comecei a aplicar isso, eu estudei, entendi a estrutura por trás dos vídeos e eu comecei a aplicar no meu próprio perfil, tá? Então, no início, estava ali com 143 seguidores. Depois de 30 dias aplicando isso, eu já fui para 25 mil seguidores. E agora, em agosto de 2026, eu já estou com mais de 200 mil seguidores. Eu estou com 240 mil seguidores. Faz mais ou menos 4 meses a 5 meses. Comecei em março de 2026. Então, galera, é o seguinte. Esse processo funciona de verdade e eu quero que vocês entendam de uma forma bem simples, tá? Não tem nada de 7 cabeças, não é nenhum bicho de 7 cabeças para você entender isso na prática. Quando você entender o que eu vou mostrar para você, a sua mente vai falar, nossa, era só isso. Vamos lá, vamos continuar aqui. Mas existe uma coisa que eu demorei para entender, tá? Isso aqui vem de um tempo de experiência. Depois que eu comecei a crescer, eu precisava entender como crescer de forma estável. Eu precisava entender como fazer esse crescimento não parar. Porque o que acontece na maioria dos casos? A pessoa acerta um vídeo viral, certo? Ela ganha alguns seguidores e depois ela posta o próximo vídeo. E esse próximo vídeo acaba simplesmente não tendo muito alcance. E aí a pessoa volta ao limbo novamente. Então, eu precisava entender como eu consigo crescer de forma sustentável. E aí que entra a parte do tráfego pago, tá? O tráfego pago, ele entra para dar essa estabilidade para o seu Instagram, tá ok? E a gente vai entrar a fundo daqui a pouco nessa parte do tráfego pago com o Vinícius. Mas a gente vai continuar agora no nosso material da aula, tá bom? Bom, o jeito antigo do Instagram, o que a maioria das pessoas fazem antes de entender o que acontece com as pessoas. A pessoa posta o vídeo, ela espera o vídeo performar e aí vê, viralizou ou não. Se o vídeo viralizou, a pessoa simplesmente, pô, da hora. E agora? Tenta outro vídeo. Então, é um sistema falho, porque você não tem uma estrutura por trás disso. Então, eu vou mostrar para você que isso vira um ciclo vicioso. A pessoa posta, né? Deixa eu só mudar a caneta aqui. Aí, pessoal, aqui, ó.
Deixa eu tirar isso aqui da frente. A pessoa posta, a pessoa espera, a pessoa viraliza ou não, tenta outro vídeo e começa tudo de novo, tá? Vira esse ciclo vicioso. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é que não precisa ser desse jeito. A gente consegue fazer isso ser de uma forma mais natural, tá? Então eu preparei aqui um material muito interessante, que é o novo jeito que você deve começar a estruturar os seus conteúdos, tá? Eu até recomendo você tirar uma print dessa parte. A gente vai disponibilizar esse material da aula gravado, tá? A gente vai deixar gravado no YouTube depois para vocês acessarem. Mas eu acho que essa parte aqui é muito importante para você entender como que cresce de forma constante, tá? Então, eu vou dar um zoom aqui e a gente vai ver passo a passo como que funciona na prática, tá? Primeiro, você precisa ter uma ideia, tá? E como que você acha uma ideia? Você não vai simplesmente ter uma ideia do nada. Você vai pegar um material que já existe no mercado e vai transformar aquilo numa ideia validada, tá bom? Então, todas as ideias que você vê essas pessoas famosas fazendo, elas são uma variação de algo que já funcionou. Às vezes sai uma notícia e a pessoa cria um conteúdo em cima daquilo, às vezes tem um conteúdo em alta, a pessoa cria um conteúdo em cima daquilo, às vezes tem um formato que está bombando no nicho de nutrição, a pessoa pega aquele formato e adapta para o nicho dela, tá? Então, primeiro, a ideia, você tem que buscar no mercado o que já está funcionando, tá? Depois que você achou uma ideia bacana, você tem que criar o conteúdo. Então é a gravação, você cria o roteiro, cria a legenda, cria ali o gancho visual, que seria o texto em cima da sua cabeça, ou embaixo, enfim. Aí cada um tem um estilo, tem um formato, mas as bases são as mesmas, tá bom? Depois que você cria esse conteúdo, você precisa gerar a atenção. E como que gera atenção? É construindo um gancho muito forte, tá? Então, o conteúdo e o gancho são partes diferentes, porque você tem que dar mais energia para essa parte do vídeo. Para quem não sabe o que é o gancho, o que, que significa essa atenção? São os primeiros 3 segundos de um vídeo, tá? Então, os primeiros 3 segundos é o famoso gancho. Você tem que ficar a maior parte do seu tempo focando no gancho, tá? Porque é ali onde vai ter o ouro, é ali que você vai reter a atenção das pessoas, tá bom? Depois disso, a gente vai converter essa atenção em audiência. Como? Fazendo um CTA. Para quem não sabe o que é um CTA, é uma chamada para ação. Então, vocês sabem que em todo vídeo que eu faço, eu sempre tenho um CTA clássico. Eu falo assim, ó, eu te dou uma dica top, você não vai me seguir, não? Isso é um CTA. E o que que isso faz? Conforme você vai tendo muitos conteúdos, eu já tenho mais de 200 vídeos, eu tenho um monte de CTA, um monte de vídeo falando, te dou uma dica top, você não vai me seguir, não? Te dou uma dica top, você não vai me seguir, não? A pessoa com o tempo fala, pô, vou seguir essa pessoa. Cara, o cara só dá dica top. Então, é isso que você vai converter em audiência. É a consistência, tá? Às vezes a pessoa vê 1, 2, 3 vídeos seus para seguir você. Então, não é de primeira, não é de segunda, às vezes não é nem de terceira. Então, é importante você pedir para seguir em todos os conteúdos que você tem. Então, uma parte importante que a gente tem que focar, tá? Se a gente não pedir, as pessoas não fazem. É uma coisa muito óbvia, porém é uma coisa muito importante na internet, tá? Se você não pedir, as pessoas simplesmente não vão fazer o que você quer fazer. Quer crescer o seu perfil. E qual que é o objetivo? Eu aprendi isso numa aula de vendas, tá? Se você traz um conteúdo de valor, se você está ajudando o mundo a ser um lugar melhor, é a sua obrigação trazer mais pessoas para perto de você. Porque você vai estar ajudando mais pessoas e no fim vai estar fazendo o mundo um lugar melhor com o seu conhecimento, não importa a sua área, tá bom? Bom, depois disso, a gente vai colocar dentro do canal de distribuição. O que que seria isso? Isso aqui entra na parte do tráfego pago. Você vai expandir o seu canal de aquisição com conteúdos pagos, seria anúncios. E depois disso, você vai redirecionar essa audiência para a monetização. E como que funciona a monetização hoje? Você pode fazer uma monetização em formato de serviços, vender um serviço para a pessoa, você pode vender um infoproduto, às vezes você tem um negócio local, é redirecionar para a sua caixa de recepção,
para as pessoas virem fazer alguma coisa experimental no seu lugar. Às vezes você tem um restaurante, trazer um cupom de desconto para trazer a pessoa para perto. Então você vai transformar essa audiência em dinheiro, tá? Você vai transformar essa audiência em pessoas que vão comprar de vocês, tá bom? Bom, então esse é o sistema que a gente utiliza para crescer aqui no Instagram e transformar esses seguidores em dinheiro, tá bom? E a gente vai agora para o próximo slide, que são os três grandes problemas que surgem quando você começa a implementar esse sistema. Porque nenhum sistema é a prova de bala. Sempre vai surgir algum problema no caminho, e a gente citou aqui alguns problemas que mais ocorrem nessa jornada. Bom, o primeiro é o seguinte: você não sabe o que faz um conteúdo viralizar. Então, você aplicou esse sistema, você viralizou um vídeo, porém você não sabe por que aquilo viralizou. Você não entende. Então, o que acontece? Pô, eu preciso encontrar outra ideia boa, preciso ter sorte para acertar um viral. Ou o que realmente acontece? Às vezes é uma ideia, não é boa o suficiente. O mesmo assunto pode gerar 500 visualizações ou 500 mil visualizações, dependendo da forma como ele é apresentado. Então, a gente tem que entender aqui, quando você aplica aquele sistema e você viraliza, você tem que entender exatamente como identificar o motivo daquele vídeo ter viralizado, tá bom? E é normal, tá? A gente vai postar vários vídeos, a gente tem que entender que, por exemplo, a gente posta 10 vídeos, geralmente um desses 10 vai ter um resultado acima da média, os outros vão ter um resultado normal. Então, a gente nunca, é impossível, não existe nenhum criador no mundo que acerta um vídeo viral um atrás do outro, tá? É sempre um atrás do outro consistente, de repente um deles tem um resultado acima da média, tá? Bom, o segundo problema que a gente vê que muitas pessoas enfrentam, a pessoa consegue atenção, mas não consegue transformar essa atenção em crescimento, que entra naquela parte do CTA, da chamada para ação. Então a pessoa você acerta um vídeo viral com 500 mil visualizações, mas o seu perfil não deixa claro quem você ajuda, o que você ensina, por que aquela pessoa deveria te seguir e qual conteúdo ela vai encontrar depois de entrar no seu perfil. Então, o que significa isso na prática? Esses 2 pontos aqui, ó, é a bio, tá? Se a sua bio não estiver clara do que você faz, de quem você ajuda, a pessoa não vai querer te seguir, tá? Você tem que deixar bem claro sobre o que você ajuda, o que você se trata naquele perfil, tá? E aqui, nessa parte, qual conteúdo a pessoa vai encontrar depois? Aqui são os posts fixados, tá? Post fixado. As 3 postagens fixadas no topo do seu perfil, principalmente se você tem um perfil de serviços ou de negócio local, é muito importante você ter os 3 primeiros posts muito bem estruturados. E a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Porém, é muito importante que você já tenha consciência, tá? Essas 3 postagens fixadas vai ser o primeiro contato que a pessoa vai ter com o seu perfil. Então, ela tem que estar muito legal, tem que estar bem atraente para você conseguir converter aquela pessoa que entrou no seu perfil em seguidor, tá bom? Então, você pode gerar uma atenção enorme, mas perder uma grande oportunidade de pessoas seguirem você porque você não tem um perfil estruturado. Então, o conteúdo traz atenção, mas é o perfil bem estruturado que vai transformar aquela atenção em audiência. Beleza? Então, esse aqui é o segundo problema que as pessoas enfrentam, tá? Então, você tem que deixar claro quem você ajuda, mostrar o que você ensina ou o que você resolve como prestadora de serviço, deixar evidente por que a pessoa tem que seguir e mostrar o conteúdo que a pessoa vai encontrar depois, que é os posts fixados, que é a primeira impressão que a pessoa vai ter de você. Bom, isso aqui vai te resultar em mais seguidores, tá bom, galera? Bom, agora o terceiro problema, que é um dos maiores problemas. Depois, se você crescer, você conseguiu atrair as pessoas, você conseguiu fazer a pessoa te seguir, você está crescendo, mas você não sabe vender
para aquela audiência, tá? Então, você encontrou algo que funciona, mas continua dependendo exclusivamente da sorte para vender. E é aqui que entra o tráfego pago com o Vinícius. O Vinícius agora vai entrar um pouco nessa aula e vai compartilhar com a gente um pouco do conhecimento dele sobre tráfego pago. E eu estou muito ansioso para saber o que ele preparou para a gente. Vinícius, você está no ar, é todo seu. Excelente conteúdo, meu querido. Perfeito, perfeito mesmo. Antes, de fato, de iniciar um pouco mais a fundo em relação à parte de anúncios, em relação à parte de validação, eu vou explicar, vou contextualizar vocês de quem sou eu, para vocês entenderem um pouco mais da trajetória, o que faz sentido, se de fato o que eu estou falando é validado ou não, e também para passar um pouco mais de credibilidade, levando em consideração todo esse conteúdo completo que o Luan trouxe até aqui, até esse presente momento, e também trazendo uma outra perspectiva sobre mim. Perfeito, pessoal? Eu vou compartilhar com vocês agora uma apresentação que explica um pouco melhor a respeito tanto do tráfego pago e antes do tráfego pago, é claro, a questão da validação em si, tá bom? Só um momento, pessoal. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo, tá top. Excelente. Quem é Vinícius Moreira, né? Quem sou eu? Basicamente, eu atuo no mercado digital já fazem mais de 3 anos, quase, desde janeiro de 2023, onde eu fundei uma agência especializada em hospedagem e gastronomia de marketing digital. Depois de 1 ano trabalhando com empresas relacionadas a esses nichos, eu acabei ingressando na maior assessoria da América Latina. Eu não sei se vocês conhecem, mas ela se chama V4 Company, onde dentro dessa assessoria, na maior da América Latina, eu consegui trabalhar com mais de 20 projetos de forma simultânea e também, no total, mais de 100 projetos. Desde projeto em relação a, por exemplo, parte de prestação de serviço, em questão também coloração pessoal, advogados, contabilidade, também produto final, ou seja, fabricante de meias, a questão também do envio de produtos da China, como dropshipping também, e também outras coisas como a questão de turismo, seja hospedagem, seja a questão de parques, a questão de quadriciclos e também outros pontos, só para dar esse contexto geral. Nesse período todo de 3 anos, eu gerei mais de R$1 milhão de receita para todos os clientes de forma geral, né? Contando todo esse período e todos esses clientes que eu estive envolvido. Eu sou formado em marketing digital pela Uninter, tenho uma pós-graduação em neuromarketing e possuo diversos certificados, tanto do Google, quanto da própria V4, e quanto também, por exemplo, de outra franquia que eu fiz aquisição anteriormente, chamada Midhouse, só para trazer esse contexto. Antes, de fato, da gente ir para a parte de tráfego pago, gerar mais oportunidade, gerar mais venda, direcionar, a gente precisa validar uma oferta. Porque quando você não valida uma oferta e começa a escalar, ou seja, começa a colocar muito orçamento naquela oferta, naquela promessa, o que vai acontecer? Você vai se frustrar, você vai gastar dinheiro, e esse dinheiro vai ser gasto, não vai ser um investimento, porque você não vai saber como gerar uma conversão ou como recuperar uma venda, por exemplo. Então, antes de escalar, eu gosto de pensar para quem esse produto foi criado, qual dor específica ele resolve e por que essa pessoa deveria comprar hoje e não amanhã ou deixar para o mês que vem. Porque, basicamente, a gente faz a separação em etapas em público, definindo o público que a gente quer fazer a atração, que quer fazer, de fato, a conversão. A partir desse público, a gente identifica um problema, o que ele precisa. A partir desse problema, a gente entende o que eu consigo solucionar, o que eu consigo resolver, que faça sentido essa pessoa pagar, adquirir essa solução, e a partir disso, tendo esses 3 pontos, eu consigo desenvolver uma oferta, seja uma oferta específica na dor daquele público, ou seja, uma oferta ampla, que a gente consegue captar mais pessoas. Eu prefiro trabalhar com a dor específica, porque a gente consegue ter um direcionamento melhor em relação ao público e cobrar mais por conta da especificidade em relação a essa questão de solução. Quando a gente pensa em negócios locais, prestação de serviço, algumas coisas você consegue adaptar com esse sistema, outras coisas não.
Porque, por exemplo, uma hospedagem, você já tem aquela demanda em relação a, por exemplo, pessoas que querem ir até aquela cidade, como Campos do Jordão. Quando você pensa também em tipos de hospedagem, a gente vai mais a fundo. Tem pessoas que já sabem que vão para aquela localidade, mas não sabem qual hospedagem vai ficar. E aí faz esse comparativo. Então a gente tem que ir ajustando o que você está vendendo, por exemplo, a suíte, enfim, conforme o público que você quer fazer a atração. Isso daí só uma observação. Quando eu penso nisso, eu lembro de um ponto legal. Às vezes as pessoas elas acham que só pelo produto ser excelente significa que ele vai vender. Mas, na verdade, o que vai vender é a promessa e a oferta. A questão do produto ser excelente, o que acontece? Você diminui a taxa de reembolso. Ou seja, eu vou te dar um exemplo. Não adianta você ter um produto excelente, o melhor produto do mundo ou serviço, porém você não consegue vender porque a promessa é fraca ou simplesmente não tem demanda para esse produto. Agora, se você tem um produto que é ruim, uma entrega ruim, por exemplo, mas você tem uma oferta muito boa, agressiva, uma promessa forte, você consegue vender em escala. Só que o que acontece? Quando você tem um volume muito grande de vendas e o seu produto é ruim, você tem a quantidade muito alta de reembolso. Então, isso não é algo saudável. Por quê? É só utilizar um exemplo. Vamos supor que você teve 100 mil de faturamento com esse produto ruim. Porém, 50% das pessoas reembolsaram o produto que você vendeu. Então, você só teve limpo, de fato, 50 mil de faturamento em tese. Perfeito? Só que o que acontece? Você teve o custo em anúncio, imposto, tributação, vamos supor, contador, enfim. Você teve todos esses custos na base dos 100 mil que você faturou e não dos 50 que restou. Então, naturalmente, pelo seu custo ser muito alto, baseado naquele faturamento, em tese, com base nos reembolsos, o que acontece? Você cai no prejuízo, ou simplesmente cai no 0 a 0 por conta de não ter um produto bom. Então, o equilíbrio é você ter uma oferta boa, uma oferta interessante, que chame a atenção e que, de fato, gere a intenção de compra, e ter um produto minimamente bom, para você não ter uma taxa alta de conversão, porque aí você consegue manter um volume de faturamento, não ter um reembolso tão alto, um reembolso baixíssimo, quase zero, e aí, consequentemente, você tem uma estrutura saudável. Geralmente eu separo em 4 perguntas, antes de começar a colocar muito dinheiro nos anúncios, a questão de, as pessoas entendem o que você entrega? O produto resolve um problema de fato delas, um problema real? As pessoas estão dispostas a pagar por essa solução? E quem compra percebe o valor na entrega? Porque você, separando essas 4 perguntas, esses 4 pilares, você entende, perfeito, aqui dá para investir mais receita, dá para investir mais dinheiro para ter um retorno maior. Caso não cumpra com essas perguntas, você pode escalar, mas a chance de você ter um prejuízo é bem maior. Perfeito? Eu gosto de separar também uma ideia de 7 caminhos. Então, primeiro a gente tem a ideia, ver se de fato existe uma oportunidade com essa ideia. A partir desse ponto, de analisar essa ideia, a gente desenvolve uma oferta, ou seja, a gente apresenta uma solução para o mercado. A partir disso, o mercado ele vai responder de forma positiva ou negativa. Respondendo de forma positiva, ocorrem as primeiras vendas, e aí a gente confirma a demanda que o mercado tem, e a partir disso, existe o feedback, ou seja, a gente entende se o público que a gente vendeu está gostando do produto, pontos de melhoria, e, por exemplo, até identifica uma troca de promessa, oferta, enfim, o que eu posso vender para as pessoas com base no que o pessoal está comentando internamente. A partir disso, a gente tem a questão da prova social, ou seja, mais clientes entraram na base, mais clientes comentaram, gravaram provas e, enfim, geraram resultado. E aí, a partir disso, a gente consegue utilizar essa base para captar mais clientes através de anúncios, através de ações locais, através de disparos de e-mail com outras ações, e aí a gente chega no ponto, de fato, que é a parte de escala, né? Que é o tráfego, a parte de anúncios, mais um processo estruturado e mais previsibilidade. Então, qual que é o ponto, de fato, antes de chegar no tráfego? Primeiro a gente valida para depois acelerar, porque se você acelera antes de validar, você gasta dinheiro e acaba tendo um prejuízo muito alto. E aí você não consegue ter algo positivo, levando em consideração isso. E para entrar, de fato, mais a fundo no
do orgânico à escala, né, na parte de tráfego, eu separei também algumas perguntas antes de escalar. Por exemplo, já vendi organicamente? Não precisei investir para vender, ou simplesmente eu investi, porém o custo saiu muito baixo para eu conseguir um cliente? Sei exatamente para quem eu estou vendendo? Sei por que essa pessoa compra? Com base nessas perguntas, eu consigo identificar um padrão de vale a pena colocar mais dinheiro ou não nesse produto, nesse projeto. E aí, esse é o primeiro ponto que eu faço antes de começar a colocar bastante receita em anúncio dentro dessa oferta. Quando a gente pensa em campanha, em anúncio, parte de tráfego pago, eu gosto de separar a campanha em 4 etapas. O objetivo, o público, o criativo e o destino. Então, por exemplo, o objetivo. O que você quer que o Meta encontre ou o Google encontre? Eu vou dar um exemplo. Se você quer um público que simplesmente tem um padrão de clicar no anúncio, ir para o site e ver o conteúdo, então você vai direcionar a campanha de tráfego. Se você quer um público que simplesmente faz a compra, você vai direcionar campanha de compra. Você quer um público que quer, que, por exemplo, tem um padrão de consumo de preenchimento de formulário, que é um pouco mais qualificado em tese, você vai separar o objetivo, por exemplo, de formulário, de leads. Então, a partir desse ponto, tendo essa definição de objetivo, conforme a sua estrutura, você vai determinar o que faz mais sentido para você definir. Aí a gente entra na parte de público. Para quem você está anunciando? Vou te dar um exemplo. Se você tem um produto de cosmético, um batom, vamos supor, que o seu público é um público feminino, de 18 a 25 anos, e você sabe que é esse tipo de público que compra, você vai anunciar para esse tipo de segmentação. Ou seja, vamos supor, você entra no gerenciador, seleciona a idade de 18 a 25, seleciona o gênero de mulheres, você seleciona, por exemplo, padrão de alto padrão, né, de consumo em relação a artigos, você direciona, às vezes, a localidade em alto padrão, por exemplo, Itaim Bibi, vamos supor, utiliza outras regiões, porque o que acontece? Você vai estar direcionando o produto que faz sentido com o público. Se você, por exemplo, anunciar cosméticos para, de forma geral, ou homens mais 35, o que vai acontecer? Você não vai vender, porque esse não é o público que compra o seu produto. A partir desse ponto tem o criativo, porque você já fez a segmentação do público, você já definiu o objetivo, agora tem o vídeo ou a imagem que vai falar a respeito do seu produto, e aí serve também como uma filtragem, uma pré-qualificação, porque você vai estar, por exemplo, a pessoa que você definiu que quer chegar esse produto, vai ver aquele vídeo, vai ver aquela imagem. Se aquela pessoa se interessar ou simplesmente não se interessar por algo, ela vai clicar ou não. Então, isso daí é um ponto muito importante para gerar conversão ou não. A imagem, o vídeo e a legenda. A partir desse ponto, fez a definição, a comunicação faz sentido com o público, vem o destino. E aí existem alguns destinos. Existe um destino que você trabalha com maior volume e menos qualificação, por exemplo, que é o WhatsApp, que você direciona direto para o seu comercial. Existe o tipo de destino que você prefere uma qualificação maior com um volume menor que o WhatsApp, que seria, por exemplo, um formulário que a pessoa preenche informações, você consegue identificar. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um anúncio aqui para captar cliente, para minha assessoria, que basicamente eu coloco quanto você fatura, qual que é o tamanho da sua hospedagem, e eu coloco algumas perguntas e eu consigo identificar se aquele potencial lead ali é um potencial cliente de fato ou não. E aí eu entro em contato. E aí também tem, por exemplo, um destino direto no e-commerce, quando você quer vender um produto, quer vender um curso, enfim. Só para dar esse contexto para vocês. Então, a campanha, ela precisa ter um objetivo definido, depois um público, e aí, a partir disso, o público você desenvolve o criativo e direciona o destino conforme faz mais sentido em relação ao tipo de estratégia que você definiu. Perfeito? Quando você define um objetivo, você não pode direcionar um tipo de campanha diferente. Então, vou te dar um exemplo. Você quer gerar vendas. Se você gerar uma campanha de tráfego, em vez de gerar uma campanha de vendas, o que vai acontecer? Você vai gerar mais pessoas desqualificadas para o seu anúncio. Ou seja, você vai colocar mais dinheiro num tipo de público que não vai comprar,
que pode até comprar, mas é mais difícil porque não tem esse padrão de consumo, tá bom? Então, só para dar esse contexto, porque é importante você não definir um objetivo antes e colocar algo diferente com base no seu objetivo, tá bom? Um ponto legal é que eu sempre faço a separação de públicos em 3 pilares: o remarketing, o lookalike e também o público frio. Qual que é a diferença? Remarketing já conhece você. Então, são seguidores, pessoas que tiveram interação contigo, visitantes, iniciaram finalização de compra, ou seja, são pessoas quentes, pessoas que já tiveram a primeira impressão ou têm contato frequente contigo. Então, é mais fácil de converter. O público frio não te conhece, então você está trazendo essa audiência, seja para o seu perfil, para depois você ir trabalhando, ou seja, para você trazer para um outro ponto e tentar fazer a conversão. Isso daí é um ponto bacana. E o lookalike são pessoas que você desenvolve uma lista de pessoas parecidas com quem já comprou. Então, você anuncia para pessoas que têm um padrão de consumo, pessoas parecidas, enfim, de forma geral. Geralmente, eu faço essa estrutura dividida nesses 3 pontos e eu consigo ter um direcionamento melhor em relação às minhas campanhas. E aí, a gente vai adaptando, né, conforme o tipo de produto, conforme o público, e aí vai trabalhando. Tá começando com pouca verba? Não tem muito dinheiro para colocar em anúncio? Comece por quem já te conhece. É muito mais fácil, ou pela localização, tá bom? Você vai gastar menos dinheiro com o teste e vai validar um pouco antes. A estrutura validada de criativo que a gente utiliza aqui, geralmente é separada em 30 segundos e 3 etapas. Primeiros 3 segundos é que nem a parte orgânica que o Luan trouxe, são de extrema importância, é aquilo que vai fazer com que a pessoa fique no vídeo e vá até o final. Então, isso daí é o principal pilar, que é o gancho, para realmente parar da pessoa ficar scrollando, arrastando para cima, para baixo, enfim. Depois, do segundo 3 até o 15, mais ou menos, tem a prova social ou a promessa forte, para que, de fato, a pessoa ela chegue até o destino que a gente quer direcionar e veja até o final a questão do criativo. E, por último, dos 15 aos 30 segundos, a gente traz a solução, com base naquela dor que eu tinha comentado anteriormente, e a chamada para ação, que é basicamente a CTA, né, que o Lua tinha explicado anteriormente. Então, basicamente, essa é uma estrutura validada de criativo que eu utilizo para todos os meus clientes e para mim. É claro que tem cliente que funciona melhor a questão do estático, ou seja, a imagem, o carrossel, e aí você vai identificando conforme você vai analisando e testando e vendo o concorrente também na biblioteca de anúncios, tá bom? Um ponto legal em relação ao destino é que o clique não é a venda. Então, por exemplo, as pessoas que clicaram, às vezes, podem ser 300 pessoas, que foram até a página, 120 pessoas, que viram a oferta, 80, mas que compraram 5. Então, o clique ele não pode ser uma métrica tão importante quanto, por exemplo, finalização de compra, quanto pessoas que estão chegando até o final do checkout, quanto outros pontos. Mas te dá uma noção do quê? Basicamente, se o seu criativo, seu vídeo ou imagem é atrativo ou não. Se for atrativo, está gerando interesse, fazendo com que a pessoa chegue. Se não está sendo atrativo, não está direcionando a pessoa. Mas tem que tomar cuidado para você não ser muito atrativo, porém, a sua promessa ser fraca ou simplesmente trazer pessoas que não fazem conexão nenhuma com o produto que você oferta. Que isso acontece com maior frequência do que parece. Então, basicamente, isso é um ponto legal. E também, nunca otimize, nunca faça alguma alteração nas campanhas com base em achismo. Porque o que fala mais alto, de fato, são os números. Porque, por exemplo, se você investiu R$100 e teve 300 em vendas, você teve um ROAS de 3, ou seja, um retorno sobre investimento em mídia de 3 vezes. E às vezes você não está gerando muito clique, o seu CTR é baixo, porém as pessoas que você está direcionando para o checkout são pessoas que são compradoras, porque você já está fazendo essa pré-qualificação através do vídeo, da imagem. Então tem essa questão que eu tinha feito até esse comparativo em relação à questão dos cliques. E antes de escalar, conheça seu break-even. O que seria isso? Basicamente, é o mínimo necessário para não perder dinheiro. Então, vamos supor, o custo do seu produto é R$10, mas aí você vende por R$30. Então, você tem até até R$15 para gastar com anúncio, que é algo saudável, porque você tem R$10 de custo, mais R$15 com anúncio e imposto. E aí você tem uma margem, vamos supor, isso daí é uma conta de padaria, tá bem mal feita, de R$5 de lucro.
E aí você ganha na escala. Só para trazer essa visão também. Não mate uma campanha por impaciência. Por que eu digo isso? Tem muita gente que coloca R$ 10, R$ 15 por dia, deixa um dia, putz, não saiu venda, ou 30, 50, putz, não saiu venda em um dia. Deixa por 1 a 3 dias para começar a performar, para começar a entender se de fato faz sentido público ou criativo. De 4 a 7 dias você começa a entender os sinais, seja, se as pessoas estão se interessando pelo seu anúncio, se realmente o público faz sentido ou não, se é um público extenso ou não, e, de fato, se há resultado positivo. Caso não há resultado positivo, pode matar a campanha e tenta novamente, alterando público, alterando vídeo, alterando imagem, enfim. Esse é o ponto. Então, o sistema completo, além da parte orgânica e de tráfego pago, ele é formado por oferta validada, objetivo certo, público certo, criativo certo e destino certo. A partir disso, você tem informações, dados, pega essas informações e utiliza de forma estratégica. Ah, beleza, esse tipo de público faz mais sentido, eu vou anunciar com aquele criativo que é vencedor para esse público. Ah, essa página de captura não está funcionando, vou jogar para o formulário de qualificação. Então, basicamente, a gente começa a escalar com base nos resultados que a gente vai gerando e também nas métricas. E é legal trazer esses pontos, porque eu gosto de separar as provas sociais. O que eu já fiz, o que a minha empresa já fez, o que eu já tive relação direta, que fizemos de forma geral, em relação ao resultado. Vou dar um exemplo. Mês passado, primeiro mês de projeto, o cliente investiu R$ 3.197,83 centavos em anúncio. A gente fez um retorno de R$ 53.700 no primeiro mês, com 3 mil investido. Então, é um retorno muito absurdo. Ou seja, aquilo que eu tinha explicado do ROAS, retorno sobre investimento em mídia, de 16 vezes. Então, isso que eu estou contando para vocês é algo que eu utilizo no dia a dia, é um método validado e que, de fato, funciona. Outro exemplo aqui para finalizar, um cliente de café, não posso falar qual cliente é também, 12 meses de projeto, R$ 19 mil investidos em mídia. Quanto que a gente gerou? R$ 160 mil. Então, é um resultado validado com base na nossa metodologia. Outro exemplo, não posso falar qual cliente. Energia solar, um cliente de engenharia. Investimos 2.793. Quanto que eu fiz retornar? 57.300. ROAS de 20 vezes, ou seja, 20 vezes o valor que ele investiu em anúncio. Então, de fato, é um método validado. Eu gosto de bater nesses resultados porque, de fato, eu trago algo que eu aplico no dia a dia e não é simplesmente um guru falando, uma pessoa aleatória falando, sem saber o que está falando, né? Não praticando de fato. Mas, basicamente, conhecer não é o mesmo que executar. Então, você pode saber como criar campanha, criar público, fazer criativo, olhar o retorno, mas não sabe o que é testar, o que é pausar, o que é manter, o que é escalar, porque uma coisa é você saber a parte técnica operacional, outra coisa é entender de fato, mais a fundo, o que você está fazendo, tá bom? Então, basicamente, em relação a toda essa parte de vendas, tráfego pago, isso daí foi uma aula bem completa. É claro, a gente vai ter mais aulas em relação a essa parte mais operacional, executando, mas isso eu deixo mais para o Luan falar. Perfeito? Qualquer dúvida que surgir, pessoal, vocês estão podendo mandar no chat, tá bom? Show de bola. Posso dar início aqui? A minha finalização? Pode mandar bala, meu querido. Fechou, galera. Deixa eu abrir aqui. Boa. Aí. Beleza. Tá aparecendo aí certinho? Acho que tá, né? Certinho, meu querido. Bom, vamos lá, galera. Vamos finalizar essa aula. A gente já tá passando um pouquinho aqui do horário. Então, hoje a gente apresentou para vocês o sistema completo que a gente utiliza aqui nas nossas empresas para estar crescendo no Instagram e estar vendendo todos os dias. Então, a gente cria conteúdos que geram atenção, depois a gente transforma essa atenção em audiência, estruturando o perfil, depois a gente acelera o que já funciona com o tráfego pago e transforma essa audiência em negócio, em dinheiro, que é o passo número 4, tá? Então, é um sistema de 4 etapas que a gente utiliza e que dá muito certo
todo santo dia. É claro que tem que testar muito, que nem o Vinícius falou. A gente testa muitos formatos, testa muitos anúncios, muitos conteúdos, e não são todos que dão certo, não são todos que viralizam, mas quando você acerta um, aquele vai te dar um retorno imenso, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje, e agora a gente vai mostrar o que a gente preparou de especial para vocês que estão aqui nessa live, e depois a gente vai mostrar para quem está lá na comunidade do WhatsApp também, tá? A gente vai pegar esse sistema e a gente vai ensinar você a executar cada etapa desse processo, passo a passo, junto com vocês, tá? E como que vai funcionar isso? Bom, a gente preparou um programa de 49 dias, são 7 semanas de aulas, tá? Onde a gente vai ensinar o posicionamento, o conteúdo que vende, a prova social com mais autoridade, o funil e o direct do Instagram, como utilizar isso para gerar vendas, e o funil são como criar anúncios, como criar uma página que vai atrair pessoas, depois para onde essa pessoa vai, se vai para o WhatsApp, se vai para o Instagram. Depois, a gente também preparou uma estrutura de oferta, como criar uma oferta irresistível, como fazer essa oferta vender muito. Também a gente preparou uma aula de tráfego pago, conectando nessa oferta. Depois que você achou uma oferta, a gente vai mostrar como colocar isso no tráfego pago. E, por último, mas não menos importante, a última aula desse desafio que a gente vai criar é a escala e a rotina, o que você deve fazer no seu dia a dia para manter a operação acontecendo sem você se esforçar muito, tá bom? Então, esse programa que a gente criou vai ser 49 dias, é claro que vai ser uma aula por semana, durante 7 semanas, e a gente vai estar junto com vocês, tá? Em uma comunidade fechada, a gente vai ter planilhas que vai entregar para vocês, scripts de venda, que são mensagens que vocês podem utilizar para vender mais, calendário de conteúdo, encontros gravados com a gente, que nem esse aqui, só que de uma forma mais exclusiva e mais especial, tá bom? Então, a gente preparou esse programa, caso quem tenha interesse, se chama Formação Magnetiza, tá? É um sistema completo para transformar o seu Instagram em um negócio lucrativo, tá? Então, que nem a gente comentou, 7 semanas ao vivo, comunidade fechada, material de apoio pronto para você utilizar, todos os encontros serão gravados, então vocês vão poder utilizar os vídeos para reassistir as aulas que a gente ensinou para vocês e também um plano de ação para os 60 dias seguintes, ok? E o carrinho dessa oferta vai estar aberto, tá? Por 72 horas, por esse preço especial que a gente preparou aqui, tá? Então, quem tiver interesse, está por apenas R$ 797 ou R$ 12 de R$ 66, tá bom? 12 vezes R$ 66. E é exclusivo para quem está aqui na comunidade do WhatsApp, beleza? E quem tiver interesse de um acompanhamento ainda mais personalizado, a gente vai ter uma mentoria individual de 1997 para quem tiver um tato mais pessoal com a gente. Eu e o Vinícius, a gente vai guiar você para estar crescendo ainda mais aqui dentro da internet, tá bom? Bom, essa foi a aula de hoje. Eu vou tirar aqui algumas dúvidas simples que a gente pode ter aqui. Precisa ter muito seguidor para aplicar essas metodologias que a gente apresentou? Não. A mentoria, ela foi pensada justamente para quem quer construir um crescimento de forma estratégica, independente do tamanho do perfil. E o mais importante é você estar disposto a aplicar o que a gente vai ensinar a vocês. Então, se você aplicar exatamente o que a gente ensinar, eu tenho certeza que vocês vão crescer muito, tá ok? Precisa aparecer nos vídeos? Não necessariamente, tá? Existem diferentes formas de criar conteúdo e construir uma audiência no Instagram. Então, a gente vai trabalhar diversas estratégias que podem ser adaptadas ao seu perfil, nicho e modelo de conteúdo, tá ok? E funciona para qualquer nicho. A estratégia ela é aplicável para diferentes tipos de nicho. Então, não depende muito de um único tipo de conteúdo. O que você vai fazer vai mudar a forma de adaptar aquelas estratégias para o seu mercado e para o seu objetivo. Mais algumas perguntas aqui que podem surgir. Eu preciso investir muito em tráfego?
Também não necessariamente, tá? O objetivo não é simplesmente colocar muito dinheiro em anúncio. Você vai aprender a estruturar e utilizar o tráfego pago de forma estratégica, de acordo com o seu momento e o seu objetivo, tá bom? E se eu ainda estiver começando? Você pode começar mesmo que seu perfil esteja pequeno. Inclusive, quanto antes você aprender a construir conteúdo, a sua audiência e a distribuição de forma conteúdo estratégica, menos tempo você vai perder testando tudo sozinho. Então, quanto antes você aprender a fazer todo esse sistema, menos tempo você vai perder fazendo essas coisas sozinho, tá bom? E as mentorias ficam gravadas? Sim, todas as mentorias vão ficar gravadas. Então, mesmo se você não conseguiu acompanhar algum encontro sozinho, você vai poder assistir posteriormente e revisar o conteúdo sempre que você precisar. Então, gente, é isso aí. Agora você tem duas opções. Você pode continuar tentando descobrir sozinho qual conteúdo vai funcionar ou qual estratégia vai utilizar para o seu crescimento, ou você pode entrar em um ambiente onde você vai ter estratégia, acompanhamento e dois especialistas olhando para partes diferentes do mesmo problema e vai estar resolvendo para você, junto com você, passo a passo, de mãos dadas com você, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem mandar lá no WhatsApp, lá no grupo, a gente vai responder vocês. E é isso aí. Vinícius, você quer falar alguma coisa? Eu acredito que a gente falou bastante conteúdo, pessoal. Realmente, conteúdo validado tanto de forma orgânica quanto de forma paga. Esse conteúdo é gratuito nesse momento que vocês estão vendo, porém, posteriormente, essa aula não vai ter mais a disponibilidade de forma gratuita. Alguém que queira assistir até o final vai ter que pagar, porque é um conteúdo que a gente utiliza no dia a dia. Então, não é algo muito simples. É legal trazer esse ponto para vocês, de tão importante que foi esse dia, desse início de sequência de aulas, de prosseguimento e desenvolvimento da mentoria em conjunto, tá bom? Beleza, então. Gente, é isso aí por hoje. O carrinho vai estar aberto e vai estar disponível no grupo da comunidade. Então, a gente vai estar disponível por 3 dias. Quem tiver interesse em entrar nessa mentoria em grupo, que é a formação Magnetiza, a gente vai estar disponibilizando lá por apenas 3 dias, tá bom? Então, quem entrar, vai ser uma honra estar recebendo vocês com a gente. E é isso aí, gente. Muito obrigado e a gente vê vocês na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço.